Olá, queridos colegas professores, alunos da rede. Hoje nós estaremos aqui com mais uma aula de arte para a primeira série do ensino médio. E hoje nós vamos estar falando do seguinte tema, olha só. Processos de criação e saberes estéticos e culturais em arte, tá? Vamos agora ver qual a habilidade que nós iremos trabalhar na aula de hoje? Olha só. Hoje nós vamos trabalhar com a habilidade 305, geral de linguagens, tá? Para a primeira série do ensino médio. Essa habilidade versa sobre o mapear e criar, por meio de práticas de linguagem, possibilidades de atuação social, política, artística e cultural, para enfrentar desafios contemporâneos, discutindo princípios e objetivos dessa atuação de maneira crítica, criativa, solidária e ética. Quais são os objetos de conhecimento que iremos trabalhar na aula de hoje? Ou seja, quais são aqueles conteúdos que a gente aprofunda um pouquinho mais para atingir essa habilidade? Vamos a eles? Olha só. Processos de criação em artes visuais e dança, saberes estéticos e culturais, técnicas de composição em artes visuais e dança. Agora, para a gente começar aquecendo essa tarde gostosa, vamos começar com a nossa primeira interação pelo chat da aula de hoje. O que vocês entendem por processos de criação em artes visuais? Citem um exemplo. A gente volta já, um minutinho. Olha só, muitas interações na tarde de hoje. Obrigada a todos os colegas, professores, que participaram aí através das respostas de seus alunos. Olha só, a professora Sônia cita a trajetória, ou seja, o percurso de criação de todo uma obra, desde lá sua concepção inicial até o produto final. A professora Sandra citou a questão da expressão inédita, ou seja, todo o trabalho, o esforço que eu tenho para criar uma obra totalmente inédita, uma obra significativa, ok? Professora Ana Maria citou a execução de um projeto, ou seja, o projeto em todas as suas etapas, tá? E a professora Maria Aparecida citou uma coisa muito importante, dentro do processo de criação, que é a observação. Aliás, tudo começa, de uma observação, geralmente, É isso aí que dá para a gente aquele norte, de como é que a gente vai desenvolver esse projeto depois, esse trabalho, até chegar no produto final da nossa obra. Muito obrigada, viu, gente? Todas as respostas aí muito interessantes, com muita propriedade. Olha só. Então, vamos agora entender um pouquinho das dimensões da criação artística, Que é justamente, tudo aquilo que envolve esse processo mental de construção de uma produção artística. Então, esses elementos, geralmente, apresentam um encontro de 4 dimensões.
Então, sempre que eu falar que eu vou criar uma obra, que eu vou compor algo, eu vou observar 4 dimensões distintas. Elas são a dimensão estética, né? Aí incidem o quê? Os juízos de valor e os conceitos do que é grotesco e belo para mim, né? Que às vezes o que é grotesco para um é belo para o outro, né? Aí entra muito a questão do subjetivo, tá? Então, é isso que vai determinar, né, o prazer ou o estranhamento, né, no público-alvo, tá certo? Então, a dimensão estética justamente é responsável por essa questão do juízo de valor, tá certo? E, justamente por isso, né, ela é um dos principais fatores aí responsáveis pela escolha da forma conteúdo que eu quero dar à minha obra e também a materialidade, ou seja, aquilo que eu vou utilizar para construir essa obra, certo? Aí nós partimos, então, para a segunda dimensão, que seria a dimensão subjetiva, que é justamente essa questão da identidade do artista, né? O artista se colocar, se projetar na sua obra, dentro daquilo que ele faz, né? Então, tem uma relação intrínseca aí, né? Entre o autor e a obra, né? Sendo o produto da sua expressão pessoal também, né? E a subjetividade, então, revela as suas ideias, a sua identidade, né? E também tudo que ele desejou exprimir em sua obra, né? Sintetizar ali, tá bom? E agora vamos para a terceira dimensão, que seria a dimensão imagética. A imagética, né, representa sob qual ótica o artista resolve representar aí a realidade, né? Tá certo? Então, ele realiza aí um recorte da realidade dentro da sua obra. Tá? Então, ele vai mostrar ali, através da sua visão de mundo, né, que recorte que ele vai dar, com que viés ele vai colocar para retratar, então, a sociedade, o período histórico em que ele está vivendo, né, ou o tema, né, que ele escolheu. Tá certo? Então, determina aí qual apresentação física a obra vai ter que ter para que essas ideias e os sentimentos do autor venham à tona e tenham sentido, né, façam sentido para quem observa. Tá certo? Então, a questão imagética é justamente quando você faz um recorte, né, da sociedade ou do período histórico, ou até mesmo, né, faz uma alusão direta ao tema, certo? E nós temos, então, a quarta dimensão, né, a última dimensão que a gente estuda aí, que é a dimensão conceitual. Tá? Nessa dimensão, então, gente, a gente trata dos aspectos técnicos, do conhecimento prévio, empírico, acadêmico, acerca de uma obra ou de uma técnica. Então, né, através aí dessa parte conceitual, o artista ele vai colocar dentro da sua técnica a forma específica de realizar determinado tipo de obra. Então, se ele é um escultor, ele vai ter determinadas técnicas, né, para trabalhar esse material, essa materialidade. Vamos supor que ele queira fazer uma escultura em madeira ao invés de utilizar mármore ou pedra. Tá? Ele vai usar uma técnica diferenciada. Então, ele tem que ter todo um conhecimento, um arcabouço de conhecimentos gerais, dentro dessa técnica, para que ele consiga, né, ligar esse conceito aos valores universais de cultura e de conhecimentos produzidos, né, secularmente aí pela sociedade, pelos homens ao longo do tempo. Tá bom? Então, conceito sempre está relacionado à questão de conhecimento empírico e técnico sobre o como fazer determinada obra. Tá? Então, vamos lá. Vamos agora falar um pouquinho sobre os processos de criação em artes visuais. A gente está observando aí, né, um pintor, né, dando os retoques finais aí em sua obra. Tá? Então, gente, a criação em artes visuais, ela surge de uma proposta de interação entre obra e público. Aliás, né, praticamente, né, todas os processos de criação surgem dessa proposta. Né? O artista ele se põe como artista propositor. Ele propõe determinada forma de pensar, determinada forma de ver o mundo através de sua obra. E aí, né, o grande público ou ele acata, né, aceita aquela obra, ou, de repente, a crítica dela não vai ser tão impactante, porque ela vai ter uma receptividade menor por parte do público. Certo? Então, gente, todo o processo de criação ele começa por meio de um insight. Ou seja, né, o artista tem uma ideia inicial, né, que vai se relacionar com o tema ou com o assunto que ele escolheu para abordar. E aí, em seguida, ele vai, através de processos, né, que vão surgir da necessidade de se pensar a arte, ele vai utilizar, então, vários tipos de procedimentos, na medida, né, em que o seu fazer, né, a sua técnica aí, perpassa essas dimensões estéticas, subjetivas, imagéticas e conceituais que a gente falou anteriormente, tá bom? Então, aí, gente, né, depois desse primeiro insight, né, essa ideia primeira, né, esse primeiro esboço, né, mental de o que quero fazer, por quê e para quê,
aí chega-se ao processo de incubação, que é quando ocorre o amadurecimento dessa primeira etapa do insight. Tá? E esse processo ele pode ser longo, né, demorar aí vários meses, até anos, né, para se concluir, ou ele pode ocorrer a curto prazo também, dependendo aí dos elementos, né, que o artista tem à mão para iniciar a obra, para já começar a realmente, né, executar essas ideias iniciais, tá bom? E aí, gente, né, na fase seguinte nós chamamos de saturação. A saturação, o que significa? Né? É justamente quando, depois do primeiro insight, depois dessa incubação, que é onde ele vai pensar no público-alvo que ele quer atingir, o porquê que ele resolveu fazer aquela obra, o que ele quer dizer com aquilo. Então, na fase de saturação, ele vai selecionar os materiais e a forma que ele vai dar para a sua obra. Tá? Então, aí ele vai usar todos os conhecimentos técnicos, né, ou conceituais, como a gente falou lá anteriormente, e também recursos materiais e humanos para a confecção de sua obra. Não raro a gente vê, né, gente, nos dias de hoje, vários artistas que em seus ateliês eles têm alguns aprendizes, né, alguns auxiliares. Tá? Então, geralmente ele tem uma ideia inicial e algumas partes dessas ideias podem, e às vezes, né, ele passa, né, essa fase de execução para outras pessoas que o auxiliam ali, certo? Nesse processo. Tá bom? Então, nessa fase aí de saturação, né, quando ele está escolhendo o material, escolhendo a forma, a técnica que ele vai usar, a forma que vai ter essa obra, também a gente tem uma fase de experimentação. Por que experimentação? Porque ele pode prever aí quais recursos, né, ele deve adotar. Né? Então, ele vai, poxa, mas esse material, será que ele é mais adequado para a obra que eu quero fazer? Será que essa tinta vai aderir nesse material na hora de eu dar o acabamento final, nessa obra? Né? Então, tudo isso ele vai passar por esse processo de experimentação, de ver até que ponto todos os materiais que ele inicialmente selecionou poderão ou não ser utilizados e até mesmo, né, deixados de lado, descartados aí em etapas posteriores. Tá? Então, aí a gente vai ver também se vai ter que haver a fusão de duas ou mais técnicas de procedimento, tá? Etc. Então, essa é uma fase final de pesquisa, né? E acomodação das ideias do projeto para, finalmente, né, ele ser executado. Tá bom? E aí, finalmente, né, a fase de produção é quando a gente procede à confecção do artefato. Ou seja, é quando se põe a mão na massa para realmente conseguir fazer a obra. Tá? Assim, então, todos os recursos físicos, materiais, financeiros, humanos, né, tudo que ele escolheu antes, ele passa a utilizar já de forma coordenada, uma vez que ele já experimentou na fase de saturação. Tá? Aí ele vai, né, concorrer com todos esses materiais, todos esses elementos, para finalmente ele obter o objetivo final daquela obra. Né? Que vai muito além, o objetivo vai muito além, né, do produto acabado, ou do produto final. Né? Tem tudo a ver com a questão da significação que esse produto, essa obra vai ter na sociedade. Certo? Então, obras artísticas, gente, especialmente no campo da escultura, podem contar, como eu falei para vocês, com o auxílio de aprendizes e artesãos. Tá? Então, às vezes, o artista plástico, ele esboçou, ele desenhou, ele imaginou, né? Ele fez o projeto da escultura que ele quer. Só que ele não tem, de repente, às vezes, um maquinário próprio para fazer aquela obra, ou até mesmo uma técnica especial para marchetaria, ou para fundir aquele metal. Então, ele vai precisar da ajuda, sim, de um artesão, um artífice, um metalúrgico ali, para estar junto com ele, vendo aí, né, como fazer essa fundição desse metal e essa conformação desse material para chegar na escultura final que o nosso artista desenhou, esboçou e que ele almeja. Tá bom? Então, gente, né, geralmente, né, quando se trabalha, como eu falei, expliquei um pouco ali atrás, né, quando a gente trabalha com grandes blocos de pedra, de madeira, né, ou ainda com essa fundição de metais, o artista, então, vai ter que reconhecer justamente a esses conhecimentos mais técnicos aí de artesãos, né, com esses materiais. Tá certo? Vamos lá. Então, ainda, né, em mais técnicas de composição e de arte visual, a gente vê que cada uma dessas estéticas, né, visuais, elas, né, exigem uma variedade gama de técnicas, né, para a realização de obras. Né? Então, na escultura, a gente vê lá o ato de esculpir, né, na madeira, no mármore, né, ou em outros tipos de pedra. E também, né, gente, a gente vê muito clara a questão de confeccionar moldes também. Né? Muitas vezes você pode fazer uma obra em resina ou em gesso, e aí você faz todo um molde anteriormente, né?
ou no caso de uma água forte, né, que você faz todo um molde ali, né, naquela chapa de metal, para que depois de entintada, né, você faça a gravação, né, dessa chapa numa folha, né, específica, enfim, tá? Então, gente, para o trabalho em couro, né, e em chapas de metal, justamente, a marchetaria, né, a gente geralmente, né, tem matrizes em madeira primeiro. Então, no caso da água forte é diferente, né? A água forte ela é feita através, né, a corrosão do metal, né, através de ácido, né, o uso de ácidos e cinzéis para ir fazendo essa conformação. No caso, né, de trabalhos em couro ou outros tipos de trabalho em metal que não água forte, você usa essa questão da marchetaria, onde você já tem, né, uma base de madeira, né, que já foi esculpida ali previamente, né, com as formas que você quer, e aí você depois vai trabalhar essa folha de metal ou essa folha de couro, né, e você vai literalmente, né, batendo ali, né, comprimindo esse material sobre essa base, para que ela pegue, então, a forma que você determinou anteriormente. Tá bom? Então, gente, são várias técnicas aí para realização de desenhos, de gravuras, né? Tá? Ou também, né, como a gente já está muito acostumado, né, desenhos e gravuras à mão livre, né, pinturas, tá? Então, tá? A gente adota aí muitas técnicas, né, na pintura, tá? Então, dependendo até da decorrência da tinta, né, ou da mistura entre as tintas. Então, a gente vê muitas vezes, né, aquarela, guache sobre papel, óleo sobre tela, que são técnicas totalmente diferentes aí, que estão ligadas também à questão da materialidade. Então, para cada tipo de material, uma técnica totalmente diferente é utilizada, certo? E agora a gente vai para a segunda interação do chat na nossa aula de hoje, tá? De que forma, gente, vocês acreditam que as dimensões artísticas auxiliam no processo de criação de uma obra artística? Citem um exemplo para mim. A gente volta já já, é um minutinho. Olha só, muito obrigada a todos pelas respostas. Professor Jefferson e professor Moisés citaram, né, que na fotografia a gente vê claramente as dimensões artísticas auxiliando no processo de criação. A professora Ana Lúcia citou que é no todo da obra, né, já no produto final, que você percebe com mais clareza. A professora Geni falou justamente sobre a percepção e a questão da tridimensionalidade. Tá? E a professora Cleide citou a curadoria. Muito bem, gente, obrigada a todos. Olha só, agora vamos falar um pouquinho de processos de criação em dança, tá? Da mesma forma que nas artes visuais, né, gente, na dança, né, coreógrafos e dançarinos realizam várias etapas aí, né, para a confecção de uma coreografia, tá? Então, primeiro, né, o coreógrafo ele parte de um tema, né, de uma ideia central, tá? E a partir desse primeiro enredo, né,
todas as ações físicas, né, todos os movimentos e gestos do corpo dos seus bailarinos serão validados, né, dentro dessa coreografia, tá bom? Visto que aí os gestos, né, e os movimentos deverão representar para o espectador o desenrolar aí desse enredo, dessa ideia central, inicial, tá bom? Então, gente, numa posterior etapa, né, depois que a gente já delineou aí, definiu qual é esse tema, esse enredo, né, para a coreografia, a gente vai proceder, então, ao processo, né, de condicionamento físico do corpo dos dançarinos, tá? De forma que todos os dançarinos possam reconhecer no seu corpo todas as potencialidades e também, né, o alcance dos seus membros e também, justamente, né, ver aquilo que ele não vai conseguir fazer, né? Aquele tipo de gesto, de movimento que, para ele, né, dentro do seu condicionamento físico, não será possível executar. Então, primeiramente, o dançarino ele tem que ter total consciência de até onde o seu corpo pode ir, né? Ele tem que saber, então, quais são suas limitações e quais são suas possibilidades, tá bom? Certo? Então, condicionar o corpo, gente, é muito importante. Por quê? Né? Porque senão você não vai ter evoluções, né, perfeitas, né? Ou vai ficar aquela coreografia, né, onde as pessoas pensam, projetaram, né? O coreógrafo e os dançarinos projetaram um gesto até aqui e a pessoa vai e só faz até aqui, né? Então, ou seja, vai se perder em qualidade, vai se perder em beleza, estética e vai se perder mesmo, né, no próprio processo de criação. Porque você, né, almejou, colocou, né, um sentimento muito forte que não vai, infelizmente, ser realizado, certo? Então, gente, né, quando você condiciona bem o seu corpo, né, os movimentos aí, o dançarino vai executar esses movimentos de acordo com tudo que está escrito ali, né, o proposto dentro do seu esquema coreográfico, né, ou do registro da sua partitura de dança, tá bom? Tá? Então, gente, para confeccionar aí já a questão do espetáculo, né? Depois que eu já condicionei o corpo do artista, do dançarino, ele já percebeu quais movimentos ele vai conseguir realizar, como que a gente vai coordenar os movimentos do corpo dele em relação ao restante do corpo de baile e em relação ao espaço que ele tem para trabalhar, o que é muito importante, essa questão de espacialidade, né? Dentro aí daquele conceito que a gente já viu anteriormente na Kinesfera, tá? A gente vai ver, então, a fase, né, de confecção do esquema coreográfico. E como é que a gente faz isso, né? Então, com base nesse esquema, né, é determinado aí todos os gestos da coreografia. Tanto os gestos em solo, como os gestos, né, do corpo de baile em uníssono, né, como um todo. Todos os artistas, né, os dançarinos interagindo, né, os corpos interagindo entre si. Tá bom? E aí, gente, né, através dos movimentos, gestos, deslocamentos, né, desse corpo de baile, aí o coreógrafo ele vai também determinar, né, qual é a melodia que será utilizada, né, embasando aí esse movimento nessa coreografia da dança, tá bom? Então, gente, né, geralmente, né, à medida, né, que a gente vai ver, geralmente como é que o coreógrafo escolhe, né, a melodia para um espetáculo, né, para uma coreografia. Geralmente vai ser uma melodia que vai ambientar esse espetáculo, que vai fazer com que, ao observar o corpo dos dançarinos e ao ouvir, né, a melodia, eu vou conseguir fazer essa junção de ideias, tá? E vou conseguir identificar, então, qual é, né, dentro desses dois elementos aí, qual seria, então, o tema ou a ideia central que o meu coreógrafo quer desenvolver. Tá bom? Então, gente, né, isso vai estar dentro do meu imaginário. Tá? Então, todas as nuances, né, da dança, os movimentos da música também, né, acompanhados pela dança, vão determinar para mim, né, o significado da coreografia. Tá? Então, gente, claro que a gente pode escolher canções que já existem, né, e até criar coreografias novas para essas canções, como no caso aí do Lago dos Cisnes, né, do Quebra-Nozes e Tchaikovsky, né? Claro, né? E uma curiosidade, né, gente? Essas duas peças, né, por mais que Tchaikovsky já fosse um grande maestro, né, um grande compositor em música erudita, na verdade, né, essas duas músicas, né, esses dois balés, eles foram encomendados justamente, né, para o balé, essas duas peças musicais. Então, na verdade, foi uma das primeiras vezes em que a música ela aparece, né, totalmente ligada, né, ou totalmente servindo a função da dança e não o contrário, tá? Mas é claro que a gente pode utilizar N tipo de músicas, né, de acordo aí com os movimentos que a gente imaginou, tá certo?
Então, gente, né, na fase de produção, a gente escolhe figurino, adequa esse figurino, de forma que o corpo fique fluido e permita gestos e movimentos, tá? E aí a gente vai definir na fase esses cenários, também, os recursos de ambientação de cena, a sonoplastia, enfim. Então, depois a gente chega à fase de ensaio geral e, finalmente, a execução do espetáculo, certo? Então, gente, né, nessas técnicas de composição, a gente vê que nós temos várias técnicas. Para cada uma, né, por exemplo, se eu tenho, né, danças folclóricas, tradicionais, né, então a gente vai ter que usar esses figurinos, né, e esse cenário de acordo, né, ambientando o tipo de dança que eu quero colocar. Se eu vou ter um fandango, uma chula, um shot, um baião, que são danças típicas, regionais, tradicionais ou folclóricas, eu tenho que adequar o meu figurino e o meu cenário a esse tipo de dança que está sendo colocado ali. Tá? Se elas forem de caráter erudito, clássico, de salão, popular, tá? Então eu sempre vou ter que adequar o meu figurino e todo o meu cenário, né, de acordo com esse tipo de dança, certo? Que eu tenho ali, tá bom? Então, gente, agora, né, a gente já está chegando ao final da nossa aula, né? Essa aqui é a questão avaliativa, que vai aparecer para vocês esses dias aí no banco de tarefas. E, gente, na aula de hoje a gente viu um pouquinho sobre as dimensões da criação artística, os processos de criação em artes visuais, as técnicas de composição em artes visuais, os processos de criação em dança e as técnicas de composição em dança. Tá bom? Gente, muito obrigada a todos vocês. Vai aparecer agora aí o QR Code na tela para que vocês possam, né, dar o seu feedback sobre a nossa aula de hoje. Muito obrigada a todos e a gente se vê até a próxima aula. Tchau, tchau.